Qual o verdadeiro significado da Páscoa? Eu sou o pastor Josenberg Santos e eu quero convidar você a ficar até o final deste vídeo, pois eu vou revelar o verdadeiro significado da Páscoa. Nós vamos aqui expor algo importantíssimo. Creio que você que é cristão precisa saber realmente isso que nós vamos falar através deste vídeo. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora, clique aí na palavrinha inscrever-se, no sininho de notificações para ser notificado todas as vezes que nós postarmos um novo conteúdo aqui no nosso canal. Toda semana nós temos conteúdos novos, riquíssimos, que vai somar na sua vida espiritual, profissional, na sua vida pessoal também. Nós temos uma gama de vídeos e conteúdos diversos que com certeza vai ajudar você em alguma área da sua vida, principalmente na sua área espiritual, que é o nosso foco maior aqui do nosso canal. Amém, queridos? Aproveite e deixe o seu like ao final deste vídeo, compartilhe para as pessoas que você conhece e que Deus te abençoe. Ficamos gratos por isso. Eu quero convidar você a ler comigo. Pegue a sua Bíblia aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você está nos assistindo agora. Se tem uma Bíblia, pegue-a e abra comigo no livro do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26. Vamos ler apenas 2 versículos para a nossa reflexão. Os versículos de número 17 e o 18. Diz assim, queridos: E ao primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Palavras do nosso querido Jesus. Amados, a Páscoa, primeiro, o significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa, ela significa passagem. Passagem. Você vai entender logo que nós entrarmos aqui no verdadeiro sentido que tem a Páscoa, ok? Não é essa celebração, essa festa em que muitos fazem com ovos de Páscoa, comprando peixes, né, para comerem com seus familiares. O sentido da Páscoa não é essa comilança, não é essa festa, esta reunião de famílias para comerem, para beberem. E muitos comemoram dessa forma, né? Mas a Páscoa tem o seu verdadeiro significado, o seu verdadeiro sentido. No Antigo Testamento, para você entender melhor, eu vou ser aqui bem objetivo, bem sucinto naquilo que nós iremos expor para você. No Antigo Testamento, a Páscoa refere-se a uma das 3 grandes festas realizadas pelo povo israelita, em comemoração à libertação desse povo do Egito. Eu creio que você deva saber que o
povo israelita estiveram por muito tempo, muitos anos, preso, escravizado no Egito. E eles, logo quando foram libertados, eles criaram uma forma de festejar, de agradecer a Deus pela sua libertação, né? E os israelitas, eles se reuniam anualmente em Jerusalém para esta festa chamada Festa da Páscoa, sempre no mês primeiro de cada ano, ou seja, no mês de Nissan, entre os meses de março e abril, eram então comemorado aí a festa da Páscoa, ao crepúsculo da tarde, ou seja, ao final da tarde e no início da noite. Sempre nesse período, o povo de Israel comemorava a Páscoa. Agora, você me pergunta, como que eles comemoravam a Páscoa naquela época? Isso está registrado no Antigo Testamento. Você que ainda não leu essa passagem, você precisa ler, precisa conhecer, pois faz parte da história de nós que somos cristãos, né? Eles iniciavam sempre com um sacrifício de um cordeiro, ou seja, de um cabrito, né? E tinha que ser perfeito, ou seja, sem nenhum defeito, sem defeito algum. Esse cordeiro, esse cabrito, ele era escolhido ali para o sacrifício. E tinha também os pães asmos, ou seja, pães sem fermentos. Então o povo, eles pegavam escolhia ali um cordeiro, um cabrito, sem defeito, posteriormente pães asmos, né? E depois ervas amargas. Então eles ali festejavam a Páscoa dessa forma. O cordeiro, queridos, servia para recordar, né? Ou seja, recordação sacrificial. O pão asmo, que é o pão sem fermento, a pureza, né? Tinha o significado aí da pureza. E as ervas amargas apontava aí para a servidão amarga do Egito, pois o povo esteve por muitos anos sendo escravo ali no Egito. A Páscoa era comemorado então pelo povo israelita dessa forma, com o cordeiro, com os pães asmos e com as ervas amargas. O cordeiro, queridos, ele era sacrificado, né? Depois ele era ali exposto para ser preparado para comer, servir ao povo, junto com os pães e as ervas amargas. Então essa era a forma do povo naquela época comemorar a Páscoa. Lembre que eu falei que essa festa fazia parte de uma das festas que eram
3 durante o ano que o povo comemorava, e essa, a Páscoa, era uma das mais esperadas. Era dessa forma que o povo israelita comemorava a Páscoa naquela época. Aí você pergunta, pastor Joseberg, e hoje, como deve ser comemorado? Preste bem atenção que no texto que nós lemos, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, e os versos de número 17 e 18, mas você pode ler mais a seguir, você vai entender que Jesus Cristo estava com seus discípulos e ele ali falava acerca da Páscoa, em que se comemorava antes dele, e como deveria ser dali para frente. É tanto que aqui o título desse texto, ele nos traz dizendo a última Páscoa. Ou seja, Jesus Cristo ali estava falando para os seus discípulos que não necessitaria mais de realizar a Páscoa da forma que o povo de Israel ele fazia antes dele vir à terra. Por quê? Porque ele mesmo estaria ali sacrificando a sua vida, seria ele mesmo o cordeiro, seria ele mesmo o pão, seria ele mesmo a erva, e o povo deveria festejar, levando o sentido para ele. Cristo seria, então, o real motivo de comemorarmos a Páscoa. Jesus Cristo ali estava mais ou menos querendo dizer algo dessa forma para os seus discípulos. É bem verdade que aqui fala também acerca da ceia, mas na ceia Jesus Cristo ele ali expõe o significado do pão, o significado do cálice, do vinho. Ele expressa para os seus discípulos o significado, o sentido que tem real daquela ceia, e que não necessitaria mais da realização da Páscoa como antes. Então, queridos, como é comemorado a Páscoa hoje pelos cristãos? Ou como deve ser comemorado? Qual o significado que deve ter a Páscoa hoje para nós que somos cristãos? Qual o verdadeiro sentido que tem a Páscoa para nós cristãos? Será que a Páscoa para nós só tem sentido se comermos ovos da Páscoa, como dizem por aí, comprarmos para os nossos filhos, para os nossos familiares, ovos de chocolate, darmos presente um para o outro, comprarmos peixes ou algo do tipo? Isso é cultura, isso é comércio, mas isso não é o motivo de estarmos comemorando a Páscoa. Esse não é o significado, esse não é o sentido da Páscoa. Hoje, o Cordeiro aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Isaías capítulo 53, verso de número 7. Como cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro. O sangue do cordeiro
hoje significa o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia! O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso de número 9, diz que somos justificados pelo sangue de Cristo e salvos por Ele. Aleluia! O pão ázimos, meus queridos irmãos e amigos, é o corpo de Cristo. Significa ou aponta para o corpo que foi sacrificado. Corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, puro e sem a fermentação, sem nada para apontá-lo, o alimento que sacia a fome da humanidade. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 35, ele disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O próprio Jesus, ele falou isso, deixou escrito para toda a humanidade. Queridos, e a erva amarga aponta para o sofrimento de Jesus Cristo. Sofrimento de Cristo. Em Mateus capítulo 27, verso de número 48, o escritor, ele diz que Jesus teve sede. E o que lhe deram? Lhe deram de beber vinagre. Então, a erva amarga, ela aponta para o sofrimento amargo de Cristo. O sofrimento crucial do nosso Cristo Jesus. Esse é o significado real da Páscoa hoje. Não é mais preciso termos que pegar um cordeiro, pegarmos um cabrito, como antigamente o povo fazia, e sangrava, sacrificava, comiam, e ter que pegar pães ázimos sem fermento, ter que comê-los também, junto com ervas amargas. Não é mais preciso. A Páscoa não é mais comemorada, não é mais realizada dessa forma. O próprio Jesus Cristo, ele deixou escrito, registrado, quando ele esteve aqui na terra, aos seus discípulos e também a nós, que vivemos nessa época, nessa nova geração. A Páscoa, a verdadeira Páscoa, hoje aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi o cordeiro que foi sacrificado. Aleluia! Ele foi e é o pão, aleluia, sem fermento, o pão puro que desceu do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi também através do seu corpo, do seu sacrifício, a erva amarga, aleluia, e ele se doou de tal forma, aleluia, que ele clamou pelo seu Pai. Mas o Pai, olhando dos céus à terra, certamente disse: esse é o meu filho amado, aleluia, o cordeiro vivo que desceu do céu para sacrificar pela minha criação, pelos meus filhos da terra. Então, esse é o sentido da Páscoa. O significado real da Páscoa
aponta hoje para Cristo Jesus. Esse é o real sentido e significado da Páscoa hoje. Então comemore com Ele, com o Cordeiro que desceu do céu, com Jesus Cristo. Ele sim é o motivo maior de estarmos aqui celebrando, comemorando. Aleluia! Então convide a sua família, convide seus amigos, celebre, festeje. Não da forma como o mundo comemora, como o mundo festeja, e nem é mais preciso comemorar ou festejar como antigamente. Hoje, comemore glorificando a Jesus Cristo, sendo grato a Ele. Aleluia! Nesse dia da Páscoa, celebre a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida ricamente em nome de Jesus.